Vamos suavizar nosso corpo e vamos continuar o livro sobre Jung, Diniz da Silveira, Vida e Obra de Jung. Estamos lendo devagar, isso é importante, porque vamos raciocinar e nos aprofundar. A autonomia do complexo dependerá das conexões maiores ou menores que mantenha com a totalidade da organização psíquica. Por isso, verifica-se em seu comportamento graus muito variados de independência. Alguns repousam tranquilamente mergulhados na profundeza do inconsciente e mal se fazem notar. Outros agem como verdadeiros perturbadores da economia psíquica. Outros já romperam caminhos até o consciente, mas resistem a deixarem-se assimilar e permanecem mais ou menos independentes, funcionando segundo suas leis próprias. Dos complexos depende o mal-estar ou o bem-estar da vida do indivíduo. Eles podem ser comparados, diz Jung, a infecções ou a tumores malignos que se desenvolvem sem qualquer intervenção da consciência. Como demônios soltos, infernizam a vida no lar e no trabalho. Todavia, é preciso acentuar que na psicologia junguiana os complexos não são, por essência, elementos patológicos. Significam que existe algo conflitivo e inassimilado, talvez um obstáculo, mas também um estímulo para maiores esforços, e assim podem vir a ser uma abertura para novas possibilidades de realização. Portanto, ao lado de seu papel negativo tão proclamado, os complexos poderão desempenhar uma função positiva. Tornam-se patológicos quando sugam para si quantidades excessivas de energia psíquica. Então, essa parte dos complexos é uma parte, assim, e um estudo muito profundo. Devemos ouvir, reler, estudar bem essa parte, que vai nos auxiliar muitíssimo. Concentre-se no seu ser, vá para dentro, deixe tudo que é de fora e mergulhe no seu ser, iluminando a força, iluminando a tua saúde, a tua realização, o teu empenho e abrindo seus caminhos. Depois fique em silêncio por alguns instantes, na atitude de mergulhar no seu ser. Que assim seja. Namastê. Vamos acomodar nosso corpo e vamos ouvir agora o estudo sobre o livro de Diniz da Silveira, que fala da vida e obra de Jung. E temos vários vídeos dela que já estão aqui, porque estamos lendo o livro devagar. Isso é bom. Os métodos das associações não são utilizados pelos analistas da escola junguiana. Diz Jung: pessoalmente, não mais os emprego na prática. Graças a esses métodos, adquiri bastante experiência para não ter necessidade de quintos de segundo a fim de constatar certas hesitações ou certas perturbações que percebo diretamente. Entretanto, as experiências de associações constituem excelente procedimento no ensino, para demonstrar de modo experimental a atuação dos complexos, dando ao estudante uma base sólida para a compreensão dos mecanismos psíquicos inconscientes.
Com essa finalidade, são ministrados ainda atualmente cursos sobre as experiências de associações no Instituto de Jung, em Zurique. O complexo, sua autonomia. A palavra complexo, com sua significação psicológica peculiar, foi introduzida por Jung e fez fortuna, estando hoje incorporada ao vocabulário cotidiano de todos nós. Ouve-se corretamente dizer: eu tenho um complexo mãe, ele tem um complexo de superioridade, ela tem um complexo de inferioridade e assim por diante. Há algo de incorreto nessas expressões. A verdade é que não somos nós que temos o complexo. O complexo é que nos tem, que nos possui. Com efeito, o complexo interfere na vida consciente, leva-nos a cometer lapsos e gafes, perturba a memória, envolve-nos em situações contraditórias, arquiteta sonhos e sintomas neuróticos. O complexo obriga-nos a perder a ilusão de que somos senhores absolutos em nossa própria casa. Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afetividade. Compõem-se primariamente de um núcleo possuidor de intensa carga afetiva. Secundariamente, estabelecem-se associações com outros elementos afins, cuja coesão em torno do núcleo é mantida pelo afeto comum a esses seus elementos. Formam-se, assim, verdadeiras unidades vivas, capazes de existência autônoma. Segundo a força de sua carga energética, o complexo torna-se um ímã para todo fenômeno psíquico que ocorra ao alcance de seu campo de atração. Então, essa parte sobre complexos é uma parte, assim, profunda e que devemos estudá-la, assim, de uma forma bem acentuada, para sabermos direito o que é de fato um complexo. Precisamos estudar. Jung é etéreo, é profundo e devemos estudá-lo de uma forma bem profunda também. Não se aprende Jung rápido. Tem-se que estudá-lo firmemente. Mas vamos aprender. Estude todos os vídeos sobre Jung, escritos por Nízia de Silveira. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, sentir a luz de Deus em nós. Continuamos o livro de Jung, que fala de Jung. O livro é de Nízia da Silveira. Mas esse livro é muito interessante. Jung publicou em 1906 seu livro Estudos sobre Associações. Em 1907 apareceu Psicologia da Demência Precoce e, a seguir, 1908, O Conteúdo das Psicoses. Trabalhos que demonstram que todos os sintomas psicóticos encerram significações.
Vamos prestar bastante atenção nesse estudo. Vamos agora ler um trecho do livro de Nise da Silveira sobre Jung. Se de uma parte Bleuler permanecia preso ao associacionismo, teoria adotada pela psicologia clássica, de outra parte, seu espírito estava aberto às recentes e discutidas ideias de Freud. Daí decorreu que no início do século o Burgosli haja vivido em grande vibração, o momento histórico do nascimento da psiquiatria interpretativa, em oposição à psiquiatria descritiva. A. Brill, psiquiatra americano, que estagiou nesses anos memoráveis no Burgosli, descreve o verdadeiro fervor que empolgava o grupo de colaboradores de Bleuler, quando todos queriam pôr à prova as ideias recém-lançadas por Freud, buscando verificar se de fato era possível descobrir elos causais para fenômenos tão díspares como lapsos, sonhos, sintomas neuróticos e delírios dos grandes loucos. Essa procura era feita não só por meio de associações livres, segundo preconizava Freud, mas também através de experiências de associações induzidas. Todos os assistentes, além de seus trabalhos de rotina, despendiam várias horas por dia realizando experiências de associações, tanto em indivíduos normais quanto nos insanos. A. Brill. É importante verificar todos os vídeos anteriores de Nise da Silveira, porque assim a pessoa faz uma recapitulação e pode estudar mais. Aprofunde-se em Jung, que é um histórico de grande prazer. Fica com Deus. Namastê. Hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre o livro de Nise da Silveira, da história e obra de Jung. Eis entre muitos dois exemplos citados por Jung. No primeiro caso, trata-se de uma mulher de 30 anos, casada, católica. O marido é protestante. Ambos afirmaram que a diferença de religião em nada influía sobre o bom entendimento entre o casal, mas a paz doméstica era perturbada por constantes e violentas cenas de ciúmes por parte da esposa, que fazia descabidas acusações de infidelidade ao marido. A prova das associações por intermédio das palavras induzidas: rezar, separar, casar, disputar, família, felicidade, falso, beijar, escolher, contente, que se mostraram críticas em meio a numerosas outras palavras indutoras, revelou que a situação daquele lar caminhava para a decomposição. A diferença de religião
criava um clima extremamente tenso. A diferença de religião, então, criava tensão. E, sobretudo, ela vivia aguilhoada por desejos eróticos em relação a outros homens, enquanto o marido era um modelo de fidelidade. Exemplo trágico é o caso de uma doente que apresentava um quadro clínico grave de depressão. Trata-se de uma mulher de 32 anos, casada, mãe de 2 filhos. Depois da morte de sua filha mais velha, de 4 anos, ela adoeceu gravemente. A experiência de associações revelou, pelas reações a certas palavras indutoras, que algo de muito sério, de muito carregado de emoção, que o ego não tinha forças para incorporar, estava por trás daquela condição patológica. Jung vislumbrou a tragédia oculta e isso abriu caminho para que a confissão fosse feita. Quando solteira, ela havia amado um rapaz rico, de situação social superior à sua e que parecia não lhe dar nenhuma atenção. Casou-se com outro e teve 2 filhos. Recentemente soubera que aquele rapaz também a havia amado e sofrera quando ela se casou. Isso a perturbou, absorveu seus pensamentos. Aconteceu então que, dando banho na filha, a menina chupou a água da esponja embebida. O menino mais novo aproximou-se e também bebeu água da banheira onde se banhava a irmã. A mãe nada fez para impedir o gesto das crianças. A água não era potável. A menina morreu de febre tifoide. Depois que Jung ajudou a tomar consciência do seu desejo inconsciente de libertar-se das crianças para ir ao encontro do antigo amado, a doente curou-se e dentro de pouco tempo deixou o hospital. Mas, quando o psiquismo já se achava com suas funções todas dissociadas, nós, psicóticos, as experiências e associações pareciam inteiramente impraticáveis. Jung, entretanto, não se deu por vencido. Recorreu a um estratagema. Passou a empregar como palavras indutoras precisamente os neologismos e estereotípias verbais dos doentes. Graças a esse hábil recurso e através de labor infinitamente paciente, conseguiu descobrir nos dementes precoces, esquizofrênicos, complexos semelhantes aos que são encontrados em neuróticos e mesmo em indivíduos normais. Na demência precoce, não há sintoma que seja desprovido de base psicológica e significação. Mesmo as mais absurdas de suas manifestações são símbolos de pensamentos que não só podem ser compreendidos em termos humanos, mas também existem dentro de cada homem. Estavam lançadas as bases da psiquiatria interpretativa. Vamos prestar muita atenção nesse trabalho de Jung, na associação de palavras, que isso Jung considera muito importante. Vamos refletir bem sobre este livro de Nise da Silveira e temos também um filme sobre ela.
Agora, ouçam bem esse texto de uma forma profunda. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo e vamos continuar o livro sobre Jung, Diniz da Silveira, Vida e Obra de Jung. Estamos lendo devagar, isso é importante, porque vamos raciocinar e nos aprofundar. A autonomia do complexo dependerá das conexões maiores ou menores que mantenha com a totalidade da organização psíquica. Por isso, verifica-se em seu comportamento graus muito variados de independência. Alguns repousam tranquilamente mergulhados na profundeza do inconsciente e mal se fazem notar. Outros agem como verdadeiros perturbadores da economia psíquica. Outros já romperam caminhos até o consciente, mas resistem a deixarem-se assimilar e permanecem mais ou menos independentes, funcionando segundo suas leis próprias. Dos complexos depende o mal-estar ou o bem-estar da vida do indivíduo. Eles podem ser comparados, diz Jung, a infecções ou a tumores malignos que se desenvolvem sem qualquer intervenção da consciência. Como demônios soltos, infernizam a vida no lar e no trabalho. Todavia, é preciso acentuar que na psicologia junguiana, os complexos não são, por essência, elementos patológicos. Significam que existe algo conflitivo e inassimilado, talvez um obstáculo, mas também um estímulo para maiores esforços, e assim podem vir a ser uma abertura para novas possibilidades de realização. Portanto, ao lado de seu papel negativo tão proclamado, os complexos poderão desempenhar uma função positiva. Tornam-se patológicos quando sugam para si quantidades excessivas de energia psíquica. Então, essa parte dos complexos é uma parte, assim, e um estudo muito profundo. Devemos ouvir, reler, estudar bem essa parte, que vai nos auxiliar muitíssimo. Concentre-se no seu ser, vá para dentro, deixe tudo que é de fora e mergulhe no seu ser, iluminando a força, iluminando a tua saúde, a tua realização, o teu empenho e abrindo seus caminhos. Depois fique em silêncio por alguns instantes, na atitude de mergulhar no seu ser. Que assim seja. Namastê. Vamos acomodar nosso corpo e vamos ouvir agora o estudo sobre o livro de Diniz da Silveira, que fala da vida e obra de Jung. E temos vários vídeos dela que já estão aqui, porque estamos lendo o livro devagar. Isso é bom. Os métodos das associações não são utilizados pelos analistas da escola junguiana. Diz Jung: pessoalmente, não mais os emprego na prática. Graças a esses métodos, adquiri bastante experiência para não ter necessidade de quintos de segundo a fim de constatar certas hesitações ou certas perturbações que percebo diretamente. Entretanto, as experiências de associações constituem excelente procedimento no ensino, para demonstrar de modo experimental a atuação dos complexos,
dando ao estudante uma base sólida para a compreensão dos mecanismos psíquicos inconscientes. Com essa finalidade, são ministrados ainda atualmente cursos sobre as experiências de associações no Instituto de Jung, em Zurique. O complexo, sua autonomia. A palavra complexo, com sua significação psicológica peculiar, foi introduzida por Jung e fez fortuna, estando hoje incorporada ao vocabulário cotidiano de todos nós. Ouve-se corretamente dizer: eu tenho um complexo mãe, ele tem um complexo de superioridade, ela tem um complexo de inferioridade, e assim por diante. Há algo de incorreto nessas expressões. A verdade é que não somos nós que temos o complexo. O complexo é que nos tem, que nos possui. Com efeito, o complexo interfere na vida consciente, leva-nos a cometer lapsos e gafes, perturba a memória, envolve-nos em situações contraditórias, arquiteta sonhos e sintomas neuróticos. O complexo obriga-nos a perder a ilusão de que somos senhores absolutos em nossa própria casa. Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afetividade. Compõem-se primariamente de um núcleo possuidor de intensa carga afetiva. Secundariamente, estabelecem-se associações com outros elementos afins, cuja coesão em torno do núcleo é mantida pelo afeto comum a seus elementos. Formam-se, assim, verdadeiras unidades vivas, capazes de existência autônoma. Segundo a força de sua carga energética, o complexo torna-se um ímã para todo fenômeno psíquico que ocorra ao alcance de seu campo de atração. Então, essa parte sobre complexos é uma parte, assim, profunda e que devemos estudá-la, assim, de uma forma bem acentuada, para sabermos direito o que é de fato um complexo. Precisamos estudar. Jung é etéreo, é profundo, e devemos estudá-lo de uma forma bem profunda também. Não se aprende Jung rápido. Tem-se que estudá-lo firmemente. Mas vamos aprender. Estude todos os vídeos sobre Jung, escritos por Nízia de Silveira. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, sentir a luz de Deus em nós. Continuamos. O livro de Jung fala de Jung. O livro é de Nízia da Silveira. Pois esse livro é muito interessante. Jung publicou em 1906 seu livro Estudos sobre Associações. Em 1907 apareceu Psicologia da Demência Precoce e, a seguir, 1908, O Conteúdo das Psicoses. Trabalhos que demonstram que todos os sintomas
psicóticos encerram significações. Vamos prestar bastante atenção nesse estudo. Vamos agora ler um trecho do livro de Nise da Silveira sobre Jung. Se de uma parte Bleuler permanecia preso ao associacionismo, teoria adotada pela psicologia clássica, de outra parte, seu espírito estava aberto às recentes e discutidas ideias de Freud. Daí decorreu que no início do século o Burgosli haja vivido em grande vibração, o momento histórico do nascimento da psiquiatria interpretativa em oposição à psiquiatria descritiva. A. Brill, psiquiatra americano, que estagiou nesses anos memoráveis no Burgosli, descreve o verdadeiro fervor que empolgava o grupo de colaboradores de Bleuler, quando todos queriam pôr à prova as ideias recém-lançadas por Freud, buscando verificar se de fato era possível descobrir elos causais para fenômenos tão díspares como lapsos, sonhos, sintomas neuróticos e delírios dos grandes loucos. Essa procura era feita não só por meio de associações livres, segundo preconizava Freud, mas também através de experiências de associações induzidas. Todos os assistentes, além de seus trabalhos de rotina, despendiam várias horas por dia realizando experiências de associações, tanto em indivíduos normais quanto nos insanos. A. Brill. É importante verificar todos os vídeos anteriores de Nise da Silveira, porque assim a pessoa faz uma recapitulação e pode estudar mais. Aprofunde-se em Jung, que é um histórico de grande prazer. Fica com Deus. Namastê. Hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre o livro de Nise da Silveira, da história e obra de Jung. Eis entre muitos dois exemplos citados por Jung. No primeiro caso, trata-se de uma mulher de 30 anos, casada, católica. O marido é protestante. Ambos afirmaram que a diferença de religião em nada influía sobre o bom entendimento entre o casal, mas a paz doméstica era perturbada por constantes e violentas cenas de ciúmes por parte da esposa, que fazia descabidas acusações de infidelidade ao marido. A prova das associações por intermédio das palavras induzidas: rezar, separar, casar, disputar, família, felicidade, falso, beijar, escolher, contente,
que se mostraram críticas em meio a numerosas outras palavras indutoras, revelou que a situação daquele lar caminhava para a decomposição. A diferença de religião criava um clima extremamente tenso. A diferença de religião, então, criava tensão. E, sobretudo, ela vivia aguilhoada por desejos eróticos em relação a outros homens, enquanto o marido era um modelo de fidelidade. Exemplo trágico é o caso de uma doente que apresentava um quadro clínico grave de depressão. Trata-se de uma mulher de 32 anos, casada, mãe de 2 filhos. Depois da morte de sua filha mais velha, de 4 anos, ela adoeceu gravemente. A experiência de associações revelou, pelas reações a certas palavras indutoras, que algo de muito sério, de muito carregado de emoção, que o ego não tinha forças para incorporar, estava por trás daquela condição patológica. Jung vislumbrou a tragédia oculta e isso abriu caminho para que a confissão fosse feita. Quando solteira, ela havia amado um rapaz rico, de situação social superior à sua e que parecia não lhe dar nenhuma atenção. Casou-se com outro e teve 2 filhos. Recentemente soubera que aquele rapaz também a havia amado e sofrera quando ela se casou. Isso a perturbou, absorveu seus pensamentos. Aconteceu então que, dando banho na filha, a menina chupou a água da esponja embebida. O menino mais novo aproximou-se e também bebeu água da banheira onde se banhava a irmã. A mãe nada fez para impedir o gesto das crianças. A água não era potável. A menina morreu de febre tifoide. Depois que Jung ajudou a tomar consciência do seu desejo inconsciente de libertar-se das crianças para ir ao encontro do antigo amado, a doente curou-se e dentro de pouco tempo deixou o hospital. Mas, quando o psiquismo já se achava com suas funções todas dissociadas, nós, psicóticos, as experiências e associações pareciam inteiramente impraticáveis. Jung, entretanto, não se deu por vencido. Recorreu a um estratagema. Passou a empregar como palavras indutoras precisamente os neologismos e estereotípias verbais dos doentes. Graças a esse hábil recurso e através de labor infinitamente paciente, conseguiu descobrir nos dementes precoces, esquizofrênicos, complexos semelhantes aos que são encontrados em neuróticos e mesmo em indivíduos normais. Na demência precoce, não há sintoma que seja desprovido de base psicológica e significação. Mesmo as mais absurdas de suas manifestações são símbolos de pensamentos que não só podem ser compreendidos em termos humanos, mas também existem dentro de cada homem. Estavam lançadas as bases da psiquiatria interpretativa. Vamos prestar muita atenção nesse trabalho de Jung, na associação de palavras.
que isso Jung considera muito importante. Vamos refletir bem sobre este livro de Nízia da Silveira e temos também um filme sobre ela. Agora, ouçam bem esse texto de uma forma profunda. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo e vamos continuar o livro sobre Jung, de Nízia da Silveira, Vida e Obra de Jung. Estamos lendo devagar, isso é importante, porque vamos raciocinar e nos aprofundar. A autonomia do complexo dependerá das conexões maiores ou menores que mantenha com a totalidade da organização psíquica. Por isso, verifica-se em seu comportamento graus muito variados de independência. Alguns repousam tranquilamente mergulhados na profundeza do inconsciente e mal se fazem notar. Outros agem como verdadeiros perturbadores da economia psíquica. Outros já romperam caminhos até o consciente, mas resistem a deixarem-se assimilar e permanecem mais ou menos independentes, funcionando segundo suas leis próprias. Dos complexos depende o mal-estar ou o bem-estar da vida do indivíduo. Eles podem ser comparados, diz Jung, a infecções ou a tumores malignos que se desenvolvem sem qualquer intervenção da consciência. Como demônios soltos, infernizam a vida no lar e no trabalho. Todavia, é preciso acentuar que na psicologia junguiana, os complexos não são, por essência, elementos patológicos. Significam que existe algo conflitivo e inassimilado, talvez um obstáculo, mas também um estímulo para maiores esforços, e assim podem vir a ser uma abertura para novas possibilidades de realização. Portanto, ao lado de seu papel negativo tão proclamado, os complexos poderão desempenhar uma função positiva. Tornam-se patológicos quando sugam para si quantidades excessivas de energia psíquica. Então, essa parte dos complexos é uma parte, assim, e um estudo muito profundo. Devemos ouvir, reler, estudar bem essa parte, que vai nos auxiliar muitíssimo. Concentre-se no seu ser, vá para dentro, deixe tudo que é de fora e mergulhe no seu ser, iluminando a força, iluminando a tua saúde, a tua realização, o teu empenho e abrindo seus caminhos. Depois fique em silêncio por alguns instantes, na atitude de mergulhar no seu ser. Que assim seja. Namastê. Vamos acomodar nosso corpo e vamos ouvir agora o estudo sobre o livro de Nízia da Silveira, que fala da vida e obra de Jung. E temos vários vídeos dela que já estão aqui, porque estamos lendo o livro devagar. Isso é bom. Os métodos das associações não são utilizados pelos analistas da escola junguiana. Diz Jung: pessoalmente, não mais os emprego na prática. Graças a esses métodos, adquiri bastante experiência para não ter necessidade de quintos de segundo a fim de constatar certas hesitações ou certas perturbações que percebo diretamente.
Entretanto, as experiências de associações constituem excelente procedimento no ensino, para demonstrar de modo experimental a atuação dos complexos, dando ao estudante uma base sólida para a compreensão dos mecanismos psíquicos inconscientes. Com essa finalidade, são ministrados ainda atualmente cursos sobre as experiências de associações no Instituto de Jung, em Zurique. O complexo, sua autonomia. A palavra complexo, com sua significação psicológica peculiar, foi introduzida por Jung e fez fortuna, estando hoje incorporada ao vocabulário cotidiano de todos nós. Ouve-se corretamente dizer: eu tenho um complexo mãe, ele tem um complexo de superioridade, ela tem um complexo de inferioridade, e assim por diante. Há algo de incorreto nessas expressões. A verdade é que não somos nós que temos o complexo é que nos tem, que nos possui. Com efeito, o complexo interfere na vida consciente, leva-nos a cometer lapsos e gafes, perturba a memória, envolve-nos em situações contraditórias, arquiteta sonhos e sintomas neuróticos. O complexo obriga-nos a perder a ilusão de que somos senhores absolutos em nossa própria casa. Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afetividade. Compõem-se primariamente de um núcleo possuído